Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje vamos falar sobre a previsão de setembro de 2025. Pois é, chegamos ao mês dos eclipses. Temos tanta coisa para falar durante este vídeo de previsão, para passar ideias sobre as principais propostas e temas que vamos ter durante este próximo mês. Mas sem antes, vamos começar, como já fizemos nos outros meses anteriores, falar ainda um pouco sobre agosto. Eu preciso partilhar contigo que este vídeo está a ser gravado dia 26 de agosto, agora são 21h14, para ser mais específico, hora de Lisboa. E ainda não acabou agosto, não é? Mas há um assunto que eu vou falar contigo já a seguir que está a decorrer, que é uma coisa fascinante. Hoje, dia 26, já aconteceram coisas muito interessantes que vão estar muito ligadas a este Vênus oposto a Plutão, que eu vou já falar contigo. Mas antes disso ainda, deixa-me partilhar uma coisa também muito importante. Se estás-me a ver na zona do Porto, zona norte, acima de Lisboa, vamos pensar assim, e no dia 25 de outubro vou estar no Porto, no Hotel Vila Galé, a fazer um encontro que se chama-se Entre Nós, ao vivo, um chamado no coração. Tem a ver um encontro ligado à espiritualidade e também eu vou estar lá a partilhar os temperamentos, falo também da astrologia, mas sou eu com mais 3 pessoas, vamos estar um dia maravilhoso no hotel a falar sobre temas para quem está alinhado no desenvolvimento pessoal, no autoconhecimento, ganhar ferramentas, clareza, falar de temas espirituais sem tabu. Então é um convite, dia 25, estás lá comigo, os restantes membros desta organização, para poder passarmos um dia maravilhoso de troca de partilhas, de experiências, de interações dinâmicas, de palestras, de meditações, quer dizer, vai ser um dia fascinante. Então o site é entrenos.pt, encontroentrenós.pt, onde podes saber todas as informações e se puder estar presente, aproveita porque os bilhetes estão a um valor ainda muito interessante. Vão subindo à medida que nós vamos chegando ao pé do evento. Então já sabes, dia 25 de outubro, das 9 da manhã até às 6h30 da tarde, um dia só de maravilhosas experiências. Vamos então falar de agosto. Vamos começar a ver alguns tópicos sobre aquilo que nós falamos aqui na última gravação da última live, não é? Da última previsão de agosto, e de coisas que realmente aconteceram, se materializaram, porque por vezes nós falamos de temas, assim, um bocadinho, parece que as coisas não se concretizam, mas quando nós vamos fazer retrospectiva, percebemos que realmente houve uma aplicação muito direta e prática, por vezes, dos temas que nós falamos aqui. Primeiro, eu partilhei contigo que no dia 7 de agosto o Marte ia ingressar em Balança. E Marte e Balança são um sítio onde Marte não gosta de estar. Ainda em setembro ele vai passar para Escorpião, já vamos falar disso a seguir, mas quando o Marte está em Balança, nós vamos ver que Marte tem a ver com este lado bélico, colérico, confrontativo, direto, militar, essa parte não é, de investida, tem tudo a ver com Marte, então ele sente-se muito à vontade em Carneiro. Quando está no signo oposto, que é signo de Balança, ele tende a internalizar ou a expressar essa dinâmica bélica, mas de formas menos harmónicas, vamos pensar assim. E eu falei sobre isto na última live, na última gravação da previsão de agosto. E o que aconteceu exatamente no dia 7? O Gabinete de Segurança de Israel aprova os planos para assumir o controle da cidade de Gaza. Ok. Basicamente é uma coisa que está em marcha nestes dias, que nós estamos a ver, provavelmente. Já deves, se vires este vídeo mais para a frente, isto já deve estar mesmo em marcha. Mas já no dia 7, exatamente no dia que Marte entra em Balança, exatamente quando Marte fica debilitado, exatamente quando Marte tende a expressar as suas expressões mais desarmónicas, nós temos este aviso do Gabinete de Segurança, que primeiro era uma história, depois começou a ficar cada vez mais verdade, e agora está-se a tornar mesmo uma verdade implementada, e temos a ver aqui o pronúncio no dia 7. Vamos saltar para o dia 12 e foi na altura que a Vênus fez conjunto a Júpiter. E eu falei contigo que é um momento de prosperidade. Nós temos os dois benéficos da astrologia, Vênus e Júpiter, num signo onde os dois estão confortáveis, caranguejo. Então é provável que haja uma prosperidade, uma expansão, um crescimento, uma oportunidade. E achei muito interessante que houve nesse mesmo dia a aprovação das tréguas das tarifas entre os Estados Unidos e a China, prolongadas por mais 90 dias. E isso fez com que a Bolsa dos Estados Unidos, a Nasdaq, e depois o índice, o S&P 500, disparasse, fechou em máximos históricos. Então houve, por uma questão de acordo, que é uma coisa hiper Vênus, Júpiter, não é? A combinação de Vênus, Júpiter e Caranguejo, em Caranguejo, eles chegaram a um entendimento e isso fez que a prosperidade da América, e provavelmente, não é? Pois, no fundo, espelha no mundo inteiro, emergisse, crescesse, expandisse. Então, realmente, temos aqui um marcador muito interessante, uma conjunção Vênus-Júpiter, a prosperidade que pode gerar através de entendimentos, parcerias, acordos, neste caso, de promulgações de coisas benéficas para todos nós. E, por último, vou falar aqui contigo sobre o dia 27. Então, como eu já te disse, este vídeo está a ser gravado dia 26, mas, naturalmente, a influência de Vênus oposta a Plutão
Foi aquele último aspecto que eu te falei no último vídeo de agosto, previsão de agosto, que eu te falei, atenção, nós vamos acabar o mês com um aspecto tenso para arquétipos do feminino. O que é muito fascinante, interessante, e vi hoje esta notícia quando estava a preparar esta gravação da previsão de setembro. A ministra do Reino Unido, que trata destes assuntos da violência doméstica e tudo mais, veio dizer que as ferramentas que eles têm disponíveis não dão resposta à violência doméstica, não funcionam e têm que ser revistas. Que é uma coisa, quer dizer, se há coisa que encaixa no arquétipo, no símbolo, na ideia de Vênus oposta a Plutão, tem tudo que ver com o facto de nós termos o lado do feminino, da violência doméstica, e nós aqui vamos desligar um pouco desta ideia de género, das mulheres são Vênus e os homens são Marte, quer dizer, isso é um conceito um bocadinho polarizado. Vamos falar que o arquétipo da sensibilidade, da doçura, da disponibilidade, do amor, da fraternidade, do cuidado, é uma ideia de Vênus, seja num homem, seja numa mulher, seja noutro tipo de género, mas esse arquétipo, no fundo, está oposto a Plutão, que representa esta obsessão, esta tensão, este desafio, este lado mais da agressão também, da violência, tem uma ideia de Plutão, e no dia, ou melhor, o aspecto exato é amanhã, 27, mas claramente que os aspectos começam a sentir-se um dia antes, um dia dois, depende, num dia antes ou mais até, começa a sentir a influência do aspecto. E nesse mesmo dia há esta declaração de uma ministra a dizer não, os mecanismos que nós temos para proteger as vítimas, principalmente as violências domésticas, não estão a funcionar. E é muito fascinante que houve um projeto de lei que foi aprovado ontem, mas que hoje começou a ser ainda mais falado, que foi na Austrália, salvo erro, exatamente, foi aprovado um projeto de lei para, de uma forma, proibir, não é provavelmente, mas como é que eu ia dizer isto? Para evitar, vou dizer a palavra assim, ou responder à violência que existe em relação ao género nas universidades australianas. Então foi feito um projeto de lei para, no fundo, dar ferramentas ou criar legislação ou criar, não é, estruturas para poder acabar ou mitigar a violência que existe na Austrália a nível académico, a nível escolar, no que diz respeito à violência de género, contra género. Então é uma coisa muito, mais uma vez, de Vênus oposta a Plutão, que é as formas, mas vamos pensar assim, quando uma ministra vem dizer esta estrutura não funciona, quando existe uma aprovação no projeto de lei que diz nós temos que proteger as vítimas, então claramente que antes de nós chegarmos aqui, já houve todo um percurso, não é? De obsessão, de trauma, de manipulação, de confronto, de estruturação, de medo, de desafio, que culmina na oposição, não é? Que culmina a dizer assim, não, nós temos que agir, nós temos que fazer algo, isto não pode continuar. É muito interessante como é que no mesmo dia, ou muito próximo da Vênus ficar oposta a Plutão, nós temos estes dois grandes marcadores da importância de defender e proteger as minorias, defender e proteger aqueles que são mais fracos, ou que de alguma forma, por alguma característica física, ou de género, ou outras características são de alguma forma oprimidas, violentadas, marginalizadas, que é uma coisa que para Vênus isso não existia, não é? Vênus é compaixão, é o amor, é a proteção. Então é muito interessante haver este tipo de ideia no dia que a Vênus faz oposição a Plutão. E para já, acho que vamos deixar então os trânsitos e os temas de agosto e passarmos então para aqueles que te fez chegar até este vídeo de setembro de 2025. E deixa-me também partilhar contigo que neste momento está a haver uma gravação, eu estou a gravar isto com os mecenas da Descobre Astrologia. Então, antes de começar a gravar este vídeo, eu e os mecenas da Descobre Astrologia tivemos aqui uma pequena conversa, trocamos ideias, falei-lhes, contei-lhes quem é que vem ao canal no próximo mês. Então, este vídeo faz parte de um benesse, de uma bónus, para quem apoia o canal da Descobre Astrologia, quem quer ajudar a divulgar astrologia em português. E tu também podes fazer parte desta comunidade através do Patreon da Descobre Astrologia, que está no link da descrição. Mas no fundo, se fores a Patreon e meteres Patreon Descobre Astrologia, vais encontrar o link e tu vais poder dar o teu contributo, que começa em 3 euros mensais, quer dizer, pagas 2 cafés, 3 cafés e tu podes usufruir de conteúdos gratuitos, bónus, extra, estás presente comigo nas gravações, trocamos ideias, partilhas e, sobretudo, eu acredito que o mais importante é orgulhar-te de estás a apoiar uma causa, um projeto que está a divulgar a astrologia em português. Por isso, se quiseres fazer parte desta família, sejas muito bem-vindo e tenho a certeza que tu vais
beneficiar muito desse teu gesto. Vamos então mostrar-te o PowerPoint do mês de setembro de 2025, que nós já estamos aqui a ver, e vamos começar a falar então da primeira semana, que vai do dia 7 dia 1 a dia 7. E há um aspecto, começamos logo aqui o mês de setembro, logo com o pé direito, porque o belo do Saturno, que esteve agora durante algum período em Carneiro, pôs a marcha atrás e está a vir de volta para Peixe. E, como já me deves ter ouvido, se estás a acompanhar aqui os avisos previsores na Escola de Astrologia, sabes que os astrólogos têm uma grande, vou dizer, mania de para poder perceber o que é que vem agora, perceber o que é que aconteceu no passado. Então, uma forma muito interessante de nós percebermos aquilo que vai decorrer no futuro é estudar o passado. Então, eu fui ver o que aconteceu a última vez que Saturno esteve em Peixe, agora dentro do dia 7, entre 7 de março de 23 a 25 de maio de 25. E houve a quantidade de tratados que houveram nas causas marítimas foi enorme. Quer dizer, Peixe está ligado a tudo o que é oceano, mares e tudo mais. E uma das coisas que foi uma das classificações que estava ligada a Saturno e que foi-se perdendo à medida que a astrologia foi-se aproximando dos nossos séculos, não é? Do nosso contemporâneo, da nossa idade ou da nossa fase, é que Saturno também estava ligado ao mar. Então, Saturno e Peixes são dois símbolos que estão muito ligados a esta vida do mar. Então, por exemplo, dia 19 de junho de 2023, houve os Estados-membros da ONU acordaram um texto final para conservar a biodiversidade e além das jurisprudências nacionais. Coisa maravilhosa. A União Europeia restringiu, em dia 17 de outubro de 2023, os microplásticos por causa da questão ambiental, da questão das mares, a questão dos plásticos nos oceanos e tudo mais. No dia 11 de abril de 2025, a Organização Mundial, a Organização Marítima Internacional, que faz parte da ONU, aprovou uma criação de uma nova área de controle de emissões no norte da Europa. Então, a quantidade, eu estou a citar três, mas a quantidade de coisas que aconteceram, de ganhar a legislação, de ter a preocupação com os oceanos, de alguma forma mitigar as poluições, das questões do aquecimento global, das alterações climáticas, da questão da poluição, da questão dos navios não serem tão poluentes, a quantidade de legislação, a quantidade de temas que foi mexida de quando o Saturno estava em Peixe é enorme. Claro que isso pode prever o quê? Que há legislação desta que ainda não foi implementada. São programas de muito longo prazo e há muitos assuntos que, se calhar, na altura ainda não chegaram a um consenso e pode ser que agora, durante este período entre Saturno, desde que Saturno agora vai voltar a entrar dia 1 de setembro e vai ficar em Peixes até dia 14 de fevereiro, curiosamente, de desnumerados em Portugal, mas neste período, né, nestes meses, muita aquela legislação que de alguma forma tende a proteger, a normalizar, a legalizar, a estruturar, que é uma coisa saturnina, tudo o que é vida oceânica, é uma coisa muito provável durante este período, tal qual como aconteceu neste ciclo, nesta fase que o Saturno esteve em Peixe. E claramente, quando nós falamos de Saturno, nós também falamos de alguns desafios, porque Saturno é Saturno, não é? Então, Saturno normalmente traz temas exigentes, algumas vezes difíceis, algumas vezes complexos, mas que, numa perspectiva mais psicológica, obrigam-nos a ganhar maturidade, que é uma coisa hiper saturnina. E um dos coisas que provavelmente já deves ter esquecido, mas eu de certeza absoluta que vais lembrar quando te voltares a recordar, foi aquela questão da implosão do submarino Titã. Aquele belo submarino que foi lá, ia ver o Titanic, que houve aquela implosão, foi noticiado a nível mundial, aconteceu exatamente no mesmo período que o Saturno estava em Peixe, não é? Aconteceu em junho de 23 e em março de 23 o Saturno tinha estado em Peixe. Então, quando nós vamos ver, por exemplo, o que é que o Saturno pede? Rigor, exigência, não é? Bater a checklist toda, ter atenção aos detalhes, não seres... E depois, pelos vistos, a construção daquele submersível não estava provavelmente muito adequado à pressão que ele foi exposto. Então, se há coisa muito... Parece que de repente é uma... Infelizmente partiram vidas, infelizmente houve, não é? Houve a perda de seres humanos, então claramente que não é provavelmente uma coisa que nós podemos levar de descontraído, mas é muito interessante quando nós passamos Saturno, que é a estrutura, a ser amolgado pela pressão do mar, a pressão, não é? A pressão marítima, da água, que é uma coisa muito Saturno em peixes, que é a própria estrutura perde a forma, a própria estrutura fica disforme,
Então há dificuldade em ganhar muitas vezes por o pé, ganhar estrutura, ganhar fundamento, ganhar base. Parece que aquela casquinha, aquela latinha, aquela boinha que ali ia flutuar foi à deriva, dissolveu-se, diluiu-se, que é uma coisa muito, parece que encaixa muito bem no arquétipo de Saturno em Peixe. E claramente que é uma coisa que pode voltar, aqui nós já falamos disto nas previsões, que já fizemos várias vezes, que é a questão de temas bélicos marítimos. Então, os ataques do Mar Vermelho, dos Houthis, toda aquela zona, que depois houver os piratas e tudo mais, tem tudo muito, pode estar muito relacionado a esta ideia de Saturno em Peixe. Então, e todo esse assunto, não é, da guerra, dos piratas, de atacar navios mercantes, não é, da questão dos Estados Unidos, todo aquele eixo que é super importante para o petróleo e para a economia mundial. Então, todos esses assuntos das fronteiras, dos limites, dos mares, pode realmente voltar a emergir neste ciclo de 1 de setembro até dia 14 de fevereiro de 2026. Então, depois o Saturno vai entrar definitivamente em Carneiro e vai seguir adiante a caminho de Touro. Já falei contigo deste Saturno, agora vamos falar no dia 2 de setembro, terça-feira, nós temos o ingresso de Mercúrio em Virgem e quando ele entrar em Virgem, ele faz lá quadratura a Urano. Quando nós falamos de Mercúrio, nós falamos do lado da comunicação, da circulação, do comércio, também da própria questão da locomoção, uma coisa mercurial, mas sobretudo Mercúrio está muito ligado aos mercantes, aos negociadores, ao comércio, no sentido mesmo, literalmente falando, e também à aprendizagem, ao ensino, à troca, à comunicação. E e Mercúrio, ao sair do Leão, que é um signo que ele está mais ou menos, e ao ingressar em Virgem, que é um signo que ele está em regência, que ele está digno, que ele está em casa, que ele está confortável, então aí, meu Deus, é tipo entre ligar o raio-x, ligar a mente, fazer as coisas de uma forma certa, de reparar no rigor, ir ao pormenor, perceber o encadeamento, perceber o fundamento, perceber qual é o plano, tudo isso está associado ao Mercúrio em Virgem. E curiosamente é uma altura do ano, eu já falei disto quando falei do ingresso do Sol em Virgem, e também vou aproveitar e vou reforçar com o Mercúrio em Virgem, é uma altura do ano onde a maior parte de nós, neste caso eu não tenho filhos, mas quem tem filhos e quem se prepara, eu preparo para o novo ano letivo, não é, através dos cursos e tudo mais que eu vou dar, então que todos nós estamos a preparar o novo ano letivo, temos que começar a fazer planos, as checklists, as agendas, as programações, tudo isso é uma coisa muito virginiana. E o Mercúrio, ao estar em Virgem, então todo esse lado mental, todo esse lado lógico, todo esse lado racional, tende a ser muito mais favorecido, muito mais facilitado por este ingresso de Mercúrio em Virgem. Agora, uma das coisas que naturalmente o Mercúrio em Virgem também nos fala é, a gente já falasse aqui quando ele fizer a oposição a Saturno, nós vamos ter aqui um tema muito interessante que vamos falar, e já ia-me adiantar, a gente já vai falar dele aqui um bocadinho, para ficares aí comigo até ao final do vídeo. Então, vamos ter a seguir, ok, que falta-me falar. Mercúrio, quando entrar em Virgem, faz quadratura a Urano. Então, nestes dias, dia 1, dia 2, dia 3, nesta fase da transição de Mercúrio em Virgem, é natural que haja alguns imprevistos, que haja alguma instabilidade, que haja alguma coisa assim fora da caixa, que haja alguma quebra de regularidade, que haja algum plano que sai ao lado, que haja algum pormenor, algum protocolo que não é cumprido, tipicamente associado a este tipo de posicionamentos. Vamos pensar que o Urano está em Gêmeos, que é disposto pelo Mercúrio. Então este Mercúrio tem influência sobre o Urano, mas o Urano traz essa... Eu acho sempre aquela frase do Urano maravilhosa. A única coisa que nós não podemos... A única coisa que se pode contar com o Urano é que não se pode contar com nada. É tudo imprevisto. Que é uma coisa muito uraniana, não é? Esta questão da imprevisibilidade. E dia 2, no que diz respeito, principalmente, por exemplo, se tu vais fazer contratos, vais assinar protocolos, atenção aos detalhes, atenção, tenta perceber todo o contexto para não ser apanhado na esquina de surpresa para algum imprevisto, que é uma coisa hiper Urano quadratura a Mercúrio. Vamos então seguir com a nossa jornada e vamos passar para dia 5, Marte quadratura a Júpiter. E Marte está aqui em Balança, que é um signo que eu já disse que ele não está provavelmente mais constável, e o Júpiter está em Caranguejo, e Júpiter também tem muito que ver com o lado mais religioso, filosófico, dos mestres, dos orientadores. Todo esse símbolo está associado a Júpiter, da justiça, do protocolo, do compromisso, da seriedade, da honra, é uma coisa de Júpiter.
E Marte, que é o bendito Marte, que é aquele militar, o bélico, o colérico, o confrontativo, o impositivo, o que vai com a arminha, está em balança, que é um signo que ele não gosta, a fazer quadratura a esse belo Júpiter. Então, algum desafio, algum ataque, alguma imposição, algum confronto com figuras religiosas, mesmo de alto gabarito, de alta responsabilidade ou de alto, não é, destaque social, no sentido que são consideradas pessoas sábias, que é uma coisa muito Júpiter. Então, naturalmente, esse tipo de figura, esse tipo de personagem, pode sofrer de alguma forma um confronto, um desafio, uma, vou-te chamar aqui às vezes uma fagada nas costas, que é uma coisa de Marte em balança. Eu não te confronto de frente, eu vou, de alguma forma, tentar encontrar, de alguma maneira, caminhos alternativos para poder atingir os meus objetivos. Então, é muito interessante este tipo de aspecto e é muito provável que aconteça na medida, não é? Cada um, depois vamos ver como é que isto vai se desenvolver, mas pode ser muito provável que aconteça de alguma forma alguma figura respeitável ter tido algum desaire, alguma frustração, algum desafio neste tipo de quadraturas de Marte a Júpiter. E vamos chegar a um dos pontos altos do mês de setembro, para além do ingresso do Saturno em Peixe, como eu já te expliquei lá atrás, vamos ter então a lua cheia com eclipse, que vai ser o eclipse lunar, o primeiro dia 7. Mas uma das coisas que eu gostaria de calibrar aqui o nosso diálogo é uma coisa muito importante. Quando nós falamos de eclipses, existem várias ideias para interpretar eclipses. E eu sou muito a favor da ideia que diz assim, ok, se o eclipse é visível no teu local, no céu que está em cima do seu horizonte, a probabilidade de ele se materializar naquele território é mais alta, é mais provável. Se ele acontece numa parte do mundo que está muito longe de ti, que não é visível, então é pouco provável que esse eclipse tenha uma grande visibilidade. E provavelmente tu não percebes aqui, mas este eclipse vai ser distante, não é? Vai ser visto, principalmente o solar, vai ser visto numa zona do planeta muito longe de nós. Mas mesmo este eclipse está a acontecer quando forem 7 e 11 da noite, a Lua está abaixo do horizonte. Vai haver eclipse lunar, mas nós daqui em Portugal não vamos ver este eclipse, porque o ascendente está em Aquário, a Lua está em Peixes, e só quando a Lua passar pelo ascendente, neste sentido, é que ele vai ser visível ao horizonte. Então, quando a Lua se mostrar, já não vai haver este eclipse lunar. Então, claramente que vai mexer neste tema. A Lua está em Peixes, é a Lua que é eclipsada. Então, temas ligados ao mar, aos oceanos, essa parte mercante dos barcos, não é? Da frota, todo esse lado pode sofrer alguma influência, mas se nós vamos à procura do urgente desta Lua que está em Peixes, é o Júpiter que está bastante digno, é um Júpiter em caranguejo, a fazer um bom aspecto, um trígono. Então, há uma atenuação deste eclipse e provavelmente a maior parte das pessoas vão falar do eclipse como fosse algo catastrófico, mas nós também temos, acredito eu, na minha visão de hoje em dia, estou a partilhar contigo a minha versão de hoje, pode ser que amanhã abra um livro e aprenda outras coisas e traga outra visão, mas na minha visão de hoje nós temos também perceber que há eclipses que realmente são mais preponderantes, são mais intensos, são mais impactantes, e há outros que para nós, aqui particularmente em Portugal, passam mais despercebidos. É uma bela lua cheia. Nós temos aqui uma lua cheia, mas neste momento onde vai haver esta lua cheia, a lua está escondida. Então a influência, a importância é mais subtil. Quando nós estamos numa lua cheia de Virgem e Peixe, nós temos, já disse isso noutras lives, nós estamos aqui associado muito a um mês que está ligado a uma ideia de serviço, de utilidade. Nós temos o Sol em Virgem, o Sol da técnica, com uma lua em Peixe do serviço mais amplo. Então há um desafio associado a isto. Mas onde este eclipse tende realmente a mexer mais, vamos pensar assim, no pouco mexer, onde ele tende a mexer mais, se fizer sentido, é nas questões emocionais, nas questões da água, aquáticas, por estar no signo de peixe, associado realmente a esse lado mais emocional, aquoso, de água. Vamos seguir a nossa jornada e vamos agora falar da semana de 37, que vai do dia 8 ao dia 14 de setembro. E nós começamos então esta semana, melhor dizendo, vamos só passar para sexta-feira desta semana, a falar de um Sol e Mercúrio sextil a Júpiter. É um ótimo aspecto que potencializa, favorece tudo o que é questão. Apesar de que o Mercúrio aqui está um pouco aqui queimado pelo Sol, está aqui muito próximo do Sol, isto às vezes pode representar dificuldade em comunicar, em expor ideias, a estabelecer negócios, essa parte contratual
Aqui está aqui a passar, porque no dia a seguir vai passar no coração do Sol e ganha mais expressividade, mas este tipo de aspecto é muito interessante para poder entrar em consenso. Júpiter é sempre um planeta que traz temperança. É sempre, quando ele está bem digno, quando ele está digno. Traz sabedoria, traz cordialidade, traz sabedoria no sentido de chegar ao entendimento, de criar consensos, de criar, não criar ondas, não é? Criar uma coisa mais pacífica. E ligado ao arquétipo do Sol, né? O rei, a figura da autoridade, esse lado que se eleva. É muito interessante isto, e aqui é um bom aspecto para poder, de alguma forma, figuras de autoridade serem abençoadas, ou nós, de alguma forma, sermos favorecidos, apesar deste sol estar aqui neste momento, nesta hora, às 8 da manhã, este sol está de casa 12 e aqui este assunto levaria-nos para outra conversa mais profunda, mas durante esta fase, durante este dia, é provável, por exemplo, uma ideia muito interessante. Figuras que têm realmente preponderância e poder, são reconhecidas de Sol, terem atitudes que são mais abonatórias, que são mais pacíficas, que dão mais benesses, que é uma coisa muito de Júpiter. E o Mercúrio, como eu estava a dizer ali atrás, passa no coração do Sol no dia a seguir, no dia 13, sábado, nós temos o Mercúrio a ficar casime, a passar no coração do Sol. Então é muito interessante para poder negociar, para poder expressar-se, para poder ganhar um entendimento, para poder. É uma percepção, este Mercúrio está hiper digno em Virgem, já disse, está em regência, está num sítio que ele gosta muito, é Virgem, e ele está no coração do Sol, que dá-lhe expressividade, dá-lhe expansão. Então é muito bom para nós ganharmos um entendimento, uma clareza, um insight, uma epifania. É muito interessante este dia 13 para poder ganhar, se calhar, existe uma dificuldade em perceber como é que eu vou fazer isto. Atenção, dia 13 pode ser um ótimo dia para tu perceberes, epá, já percebi, já sei como é que eu vou precisar, o que é que eu preciso fazer para encadear este plano, para pôr isto em marcha. Dia 13 é um ótimo aspecto para poder fazer isto. E vamos passar para a semana 38, que vai do dia 15 a dia 21 de setembro, e vamos então falar daquele aspecto que eu deixei ali pendurado atrás, vou trazê-lo agora, que é o do Mercúrio oposto a Saturno. Quando eu estava a falar de Mercúrio ter entrado em Virgem, eu disse Mercúrio está muito confortável em Virgem, que representa todo esse lado do comércio, todo esse lado da retórica, todo esse lado da difusão, todo esse lado do jornalismo, que é uma coisa muito mercurial, não é? Da comunicação, da imprensa, da escrita, é uma coisa de Mercúrio. Então, Mercúrio está todo aliado também a esta questão das notícias, é uma coisa mercurial. E ele vai fazer uma oposição a Saturno, que está em Peixes. E Saturno também representa figuras de autoridade, pessoas mais velhas, ou sistemas ou estruturas que estão mais estabelecidas. E ao fazer a oposição, há um confronto. Mas desta feita, o Mercúrio tem mais força, tem mais preponderância, tem mais capacidade, quero dizer, mais facilidade em enfrentar o Saturno na oposição, porque o Saturno, apesar de estar em peixe, está assim um bocadinho debilitado, porque ele não está no signo que ele está muito confortável, está retrógrado. Então, a probabilidade de nós entendermos ou vislumbrarmos ou ser noticiado algumas notícias, algumas coisas que estão aí de esquemas e de planos que se calhar não eram preciso vir à praça pública e eles ganharem uma expressividade, ganharem uma visibilidade, ganharem um destaque, existe essa probabilidade nesta quarta-feira, dia 17, ou nesta fase, não é? Dia 16, 17, 18, neste período, onde o Mercúrio, o Mercúrio em Virgem é ir ao detalhe, é ir ver as folhas do pagamento, é ir ver as chamadas telefónicas, é ir ver a controlar as mensagens, é fazer ali uma checklist brutal e apanhar todos os detalhes, todos os pormenores, mas pensar, vamos fazer uma metáfora para simplificar, como se fosse um inspetor. Vai pedir os relatórios de contas e dizer, oi, como é que é? Aquilo que se calhar devias ter feito e não fizeste. Que tentaste passar por baixo do pano e não conseguiste. Aquilo que tentaste esconder e não foi visível. Aquela coisinha que fizeste ali na praia que não era bem vista. Quer dizer, estou a dizer praia por causa da questão da água associada a Saturno e a peixe. Mas se calhar aquela voltinha de barco, vamos pensar assim, que tu foste dar e que se calhar não declaraste. Então é muito interessante ver este aspecto e é muita atenção para quem gosta de notícias, gosta de acompanhar aí esta parte. Atenção nestes 16, 17 e 18. Vamos ver o que notícias vêm a público, o que é que se sabe, o que é que se descobre, que a probabilidade de nós termos um entendimento, uma visão, ou ganhar uma informação sobre algo oculto, existe, é muito provável, e acontecer aqui por volta deste período. Depois vamos ter aqui uma coisa fascinante que eu até trouxe aqui um desenho para ilustrar o que vai acontecer.
o Belo do Mercúrio vai entrar em Balança. E vai acontecer isso dia 18 de setembro, quinta-feira, logo aqui depois deste aspecto de oposição a Saturno, que vai continuar a acontecer, entenda-se. Mas o Mercúrio muda de signo, vai para a Balança, e aqui o Mercúrio perde a dignidade que tem em Virgem, fica um pouquinho mais débil, mas não obstante ele também está, de alguma forma, constável em Balança. E cria-se aqui uma coisa muito interessante, que vocês podem olhar para este desenho e vamos ver que ele cria um papagaio, a figura de um papagaio. Porque nós temos a oposição a Saturno, que apesar de já ser num signo diferente de peixes, não é? Do signo oposto, para uma corrente de astrologia que não entendo o signo como fosse o limite, esta oposição continua a acontecer, mesmo sendo mais atenuada, porque já existem aqui outras ligações, eu não vou entrar na questão muito técnica agora, mas nós conseguimos ver a olho nu que existe, no fundo, aqui um aspecto entre o Plutão, entre o Urano, entre o Saturno, e vai ligar lá com o Mercúrio. Atenção a este aspecto, porque o Sol a seguir vai fazer exatamente a mesma coisa. Isto aponta-nos para o Saturno, que está aqui em Peixes. Então, estes assuntos marítimos, estes assuntos que nós estamos a falar lá atrás, de acordos, tratados, todo esse lado é muito importante nós vermos. Outra coisa de Saturno em Peixes também está associado a esta questão de quando nós estamos a falar então do mapa de uma pessoa, o Saturno representa realmente uma entrega, uma devoção, um construir alguma coisa que seja benéfico, não só para uma pessoa, para várias pessoas. O servir é uma coisa muito de peixe, e o servir de uma forma comprometida é uma coisa de Saturno em peixe. Então é muito interessante nós vermos estes aspectos, e sobre este aspecto específico deste Urano, Plutão, Saturno, Neptuno, eu convido-te a ver o vídeo do Zeno, que ele falou exatamente desta figura, que normalmente são momentos da história onde há uma mudança, onde há uma transição, onde há uma alternativa, há uma fase, não é, bastante significativa. Neste dia 18 de setembro e aqui à frente, quando o Sol também fizer exatamente o mesmo aspecto, quando entrar em balança vai fazer o mesmo papagaio que o resto do pessoal que está aqui, eu diria que são momentos muito interessantes para nós termos muita atenção ao que se passa a nível mundial, a nível de mudança, a nível de consciência, a nível de entendimento. Porque nós temos um planeta pessoal a ligar-se aos transpessoais. E claramente nós estamos a ir para uma astrologia mais contemporânea, onde Urano fala-nos de uma ideia da disrupção, da mudança, da alternativa, da estabilidade, não é? De não aceitar mais. O Plutão traz uma ideia de poder associada e em Aquário muitas vezes um poder intelectual, um poder da riqueza, um poder da tecnologia, um poder que não se controla, não é uma pessoa a controlar, é um poder mais de massa, que é uma coisa aquariana, não tem uma face, não é? É uma coisa distribuída, que é uma coisa aquariana, e o Neptuno e o Saturno, o Neptuno está ali a virar para peixes, mas ele vai entrar também em peixes, então é muito interessante esta visão de um Neptuno que muitas vezes nos traz um sonho coletivo, um entendimento, um desejo coletivo, mas com o Saturno ali ao lado, que muitas vezes também nos fala daquilo que é estabelecido, daquilo que é tradicional, daquilo que é a norma, daquilo que é a regra. E isto está-se a opor, neste caso, a uma visão mais mediada, uma visão mais jogada a dois do Mercúrio em balança, da importância das sinergias, a importância dos pactos, a importância de olhar para fora, da importância de pôr nos outros pés, de pôr do outro lado, que é uma coisa muito de Mercúrio em balança. A melhor maneira é estarmos os dois bem, nem a um, nem a outro. É muito interessante este tipo de aspectos e convido a ter muita atenção, então, por volta do dia 18 de setembro. E no final agora do vídeo, quando nós fizermos o vídeo de outubro, tenho a certeza que nós falaremos de alguns das ocorrências e temas que aconteceram por volta desta altura. A Vênus vai entrar em Virgem. Claramente, hoje eu agora desliguei o aspecto que estava aqui desenhado, este aspecto, porque senão ficaria aqui um bocadinho mais poluído a imagem, mas com o mesmo aspecto a-se a formar, a Vênus vai entrar em Virgem, vai ser de Leão e vai passar para Virgem, que é um signo onde a Vênus também tem muita empatia, porque Virgem está muito ligado também à limpeza, ao serviço, ao cuidado. A Vênus está ligada também a isso, ao cuidado. Por exemplo, à enfermagem, que é uma coisa muito de Vênus, do cuidado da saúde, de estimar, não é, o corpo, de cuidar daquilo dos enfermos. Isso é uma ideia muito venusiana, não é? O cuidar é uma coisa muito venusiana. E Virgem também nos fala desse lado, da pureza, da limpeza, do detalhe, não é? Do serviço. Então há uma empatia muito grande de Vênus em Virgem.
Claramente que é uma Vênus que arregaça mais as mangas, que quer fazer as coisas, que está mais insatisfeita, que é mais crítica, que é uma coisa de uma Vênus em Virgem. Tem mais um ingresso maravilhoso que tenho a certeza que vai ser marcante nesta ideia de se calhar não vale a pena eu estar-me aqui a encher de penas e de coisas bonitas e estar só a pôr a mim, quando há tantas pessoas que estão à minha volta que estão a precisar de ajuda, de apoio, ou à minha volta, e tenda-se hoje em dia, ou à minha voltinha para mais com o Urano em Gêmeos e com o Plutão em Aquário, à minha volta cada vez mais alargado, cada vez mais abrangente, né? Que é uma coisa muito destes dois planetas. E vamos chegar então ao eclipse do Sol, que vai acontecer dia 21 de setembro, em Portugal, hora de Lisboa, 20h41. Nós vamos ter o eclipse do Sol. Mais uma vez um eclipse do Sol, mas também vai ser um eclipse de Sol depois do Sol se pôr, não é? Então, mais uma vez o Sol já passou o ascendente, já passou o descendente neste caso, já está oculto, então mais uma vez a efetividade, o efeito, a representação deste eclipse para nós em Portugal, creio eu que será uma perspectiva mais atenuada. Virgem tem tudo que ver com esta questão, da questão mais de terrena, mais prática, mais objetiva, mais material. Aqui o Sol desaparece parcialmente, então para nós, mais uma vez, não tem assim propriamente uma grande representação, mas no fundo, se o Sol representa este rei, esta autoridade, esta figura de relevo social, não é? As pessoas, os dignatários, as pessoas importantes, aquelas que se vestem de ouro, e hoje em dia não se vestem de ouro, mas vestem-se em carros, vestem em cargos, vestem-se em fatos, não é? Que é uma dessas figuras que representam as grandes figuras da sociedade que estão associadas ao Sol. Então é provável que essas figuras tenham aqui um tema, um desafio, uma proposta, ou um desvanecimento, ou uma transição, ou uma mudança, que são tudo temáticas associadas a eclipse, durante esta fase. Vamos pensar que eclipses normalmente não acontecem no dia que o eclipse acontece. São uma fase de transição. Então é provável, particularmente os eclipses, onde é que eles ganham uma grande relevância, tem a ver com a astrologia mundial, que são os grandes ciclos de eclipse, esta questão da Virgem Peixe, neste grande ciclo de 1 ano e meio de Virgem Peixe, e também a nível pessoal, se o eclipse acontecer, envolver-se, atuar a um planeta do teu mapa, porque provavelmente essa componente e as casas dessa componente e as casas que são regidas por esse planeta, por esse tópico, vão ter mais influência e vão receber mais influência dessas temáticas dos eclipses. Então, momentos de transição, de mudança, de abertura e de nova oportunidade associada ao eclipse. Mas para haver uma nova oportunidade tem que haver um término. Então há essa ideia de transição. Então, particularmente, dando essa dica a ti, que já sabes um pouco mais da astrologia, procura no teu mapa o grau 15 de Virgem, Peixe, provavelmente vê se há alguns planetas lá, as casas, etc. Se calhar é Cibes junto ao seu ascendente, ao meio do céu. E depois, no eclipse solar que vai acontecer no dia 21, vê no grau 28, 20, ali, né, 28, 29 de Virgem, vê se tens algum planetinha lá, algum ponto-chave do teu mapa, porque provavelmente essa temática, no teu contexto, na tua situação, vai ter ainda mais influência, vai ter mais importância e tu vais perceber no teu mapa e no teu caso que tipo de desenvolvimento este tipo de eclipses pode desenvolver. Agora, do ponto de vista macro para todos nós e para mais em Portugal, estes dois eclipses, pelo menos este ciclo de eclipses, a mim, neste conhecimento mais uma vez que eu tenho hoje em dia, não me parece que seja provavelmente um eclipse que nós tenhamos que ficar assim hiper preocupados, porque são dois eclipses que acontecem em momentos que não são visíveis do nosso plano, dos nossos olhos, da nossa cabeça. Em mais este eclipse solar vai ser visível quase ali por baixo do Brasil, um bocadinho mais ao lado, no Oceano Pacífico, a sul. Então está muito distante, vai ser visto muito longe da nossa costa. Há um mais à frente, em 27, que vai acontecer mesmo aqui, a entrar aqui no mar Mediterrâneo. Falaremos dele. Esse eclipse vai ser hiper importante para nós. Estes eclipses até lá vão ser interessantes, mas particularmente quando eles ativam um mapa, ou ativam um ponto-chave do teu mapa astrológico. E vamos então terminar esta previsão falando da semana 39, que vai do dia 22 a 28 de setembro, e vamos chegar ao equinócio, ao equinócio de outono, o ingresso do Sol em Balança. O pessoal que nos está a ver no Brasil, amigos, vocês vão entrar na primavera, não é? Nós andamos ao contrário. Então, no hemisfério norte, aqui para nós, é equinócio do outono, a terra, não é? A natureza entra no processo de recolhimento. A partir de agora, as noites cada vez são maiores que os dias. Vamos a caminhar a passos largos para o inverno, para o momento mais frio, com menos calor, e que naturalmente representa um processo de renascimento. E para ver esse renascimento, mais uma vez, tem que haver uma... Eu não vou eu queria usar a palavra
às vezes vou dizer morte, mas realmente é uma transição, não é? Uma transmutação, uma transformação daqui das estruturas que estão vivas para poder se preparar, não é? Para poder girar, para poder se adaptar a novas circunstâncias termodinâmicas do planeta no nosso equinócio, no nosso hemisfério. O equinócio de outono também representa a altura onde há mais, entre o calor e o frio, existe mais ou menos a ideia, mas há uma ideia de seco. Nós estamos a chegar ao ponto mais seco do ano, que é no outono. Então, onde muitas vezes as mercearias e essa parte eram divididos, eram parcelados, eram separados, eram divididos com as pessoas, que é uma coisa muito associada mesmo ao próprio símbolo de balança. É por isso que é a única ferramenta que nós temos no zodíaco. Nós temos ao meio cavalo, meio homem, animais, etc., humanos, gêmeos, dois humanos, etc., tudo mais, mas a única peça é balança. É muito interessante. E ela está realmente associada a esse momento de outono, onde era preciso fazer o pesar, não é? Pôr o coração de um lado e a pena do outro, que é para ver se nós estamos harmónicos ou não. Obviamente, usando aqui a metáfora mais egípcia, mas a ideia da divisão, não é? De troca, de fazer as coisas, dar a cada um aquilo que lhe pertence, que é uma coisa muito balança. Ser justo é uma coisa de balança. Ser correto é uma coisa de balança quando está a ser vivida de uma forma pacífica. E é muito interessante que o Sol entrar em balança, que representa então esse ponto onde a partir daqui o Sol vai começar a perder a Lua. O Sol vai começar a perder, a Lua cada vez vai ganhando mais espaço, mais representação. As noites vão ser cada vez maiores progressivamente, até nós chegarmos ao solstício de inverno, onde todo o jogo vira. Não é? O Sol vive, o Sol renasce, há o renascimento do Sol, o Sol invictus, não é? O Sol que sai das sombras e volta a ganhar à luz à noite e começa a caminho do equinócio e depois posteriormente do solstício de verão. Então é uma história muito interessante e que nos representa que realmente tudo é cíclico, não é? Nós podemos chegar ao ápice, mas depois temos que aprender a viver quando nós chegamos a um ápice na nossa vida, naturalmente vamos ter que aprender a viver com o outro lado do ápice, que é um dos desafios que muitos de nós enfrentamos, que depois temos muita dificuldade para perceber. Todos nós temos ser hiper felizes, hiper relacionados e sermos hiper famosos, alguns, não todos, mas depois quando isso não existe, não é? Esse vazio, que é uma coisa não é? Do solstício de inverno, quando há o vazio da noite, é uma coisa que nos desafia, não para todos, mas para uma grande parte da sociedade que está mais solar, não é? É mais esse solstício de verão, alegria, espontaneidade, exteriorização, uma coisa muito sol, muito, quando o sol está muito vivinho. Ele agora vai começando a perder a força e a lua vai-se cada vez afirmando mais. Depois vamos ter exatamente a mesma temática que eu já expliquei ali atrás, mas só reforçando, e vai existir também aqui um aspecto que é chamado de papagaio, com o Sol quando entrar em balança, vai fazer as oposições ao Neptuno, vai fazer os trinos ali ao Plutão, vai fazer o trino ao Urano, vai fazer os aspectos dos lindões, e isto aponta para o Neptuno aqui que está em Carneiro, ou Saturno que está em Peixes, aponta deste lado, acentua este lado do mapa, e mais uma vez, agora reforçando, já disse ali um pouco sobre Saturno em Peixe, mas agora destacando um pouco o Netuno em Carneiro. Então traz essa ideia deste sonho, desta visão, pelo menos para mim, simboliza o desejo do herói, não é uma coisa Neptuno em Carneiro. Há de haver um Salvador, não é? Há de haver alguém que faz coisas maravilhosas e que nos dá uma forma mais falar a todos, e que essa história do Salvador, normalmente na história da humanidade, tende a ser um bocadinho delicado, mas depois cada um acha o que acha. Mas, particularmente neste dia 24 de setembro, vai haver outro aspecto também tenso. O Marte vai fazer quadratura ao Plutão. Então aqui o nível de intensidade fica um bocadinho mais ativo, porque o Marte e Plutão, os dois a fazer quadratura, é um aspecto realmente propenso nestas temáticas do conflito, da ação, da agressividade. É realmente um aspecto muito, muito propenso e muito ativo. Então, particularmente para ti que toda vez de vida que és uma pessoa consciente, 24, 23, 24, 25, atenção ao conflito, porque esses conflitos tendem a ser extremamente conflituosos, permita-me a redundância. Assim chegamos ao fim da nossa previsão de setembro. Eu reitero que esta previsão é obviamente jornalista, é obviamente para todos nós, mapa a mapa, caso a caso. Isto vai se aplicar de uma forma mais fina. Então, se tu quiseres perceber no teu caso, procura um astrólogo, vai fazer uma consulta ou vai tirar uma formação de astrologia para aprenderes por ti, para tu perceberes no teu caso concreto. Agora, e eu estava a pensar numa metáfora que explica perfeitamente
este conceito. Então, nós quando vemos a meteorologia de manhã, ou para que as pessoas veem de manhã a meteorologia nas notícias, então nós vemos lá, por exemplo, aqui no Algarve, Faro, Sagres, tal, temos aquelas temperaturas lindas, maravilhosas. Agora, para uma pessoa que está dentro de casa, aquela temperatura, ok, se calhar não posso estender a roupa, se vai chover, não posso estender a roupa, ou se está muito sol, eu tenho que me abrigar, tenho que fechar as persianas. Para uma pessoa que está na rua, então aquela informação é super valiosa. Para uma pessoa que vai para o mar e precisa saber a ondulação, as correntes, aquela informação é hiper valiosa. Então todos nós, a informação está aí, o céu está aí para todos, mas mediante as circunstâncias de cada um, ele vai ser mais importante ou menos importante. Aqueles equilíbrios acontecem junto ao teu ascendente, ao teu meio do céu, à tua lua, ao teu sol, ao teu regente do teu mapa. Atenção, é realmente importante para ti. Aquele eclipse acontece em sítios que no teu mapa não tem assim grande atividade. Vão acontecer de uma forma mais tenue. De uma forma geral para todos nós, é muito provável que aconteça de uma forma mais tenue para todos nós que vivemos em Portugal, nesta zona, não é que nós estamos aqui. Então é muito interessante nós pensarmos isto, mas não obstante, o céu, a meteorologia, mas pensarmos usando a metáfora meteorológica, está aí. Agora, cada um, na sua proporção, vai incluir na sua vida e cruzando com o seu mapa e com o seu momento atual, perceber como é que estas previsões podem se aplicar. Então, aconselho vivamente a tu, se quiseres aprofundar, procurares um astrólogo, fazer uma consulta, desenvolver esses temas, fazer uma consulta de previsão, para perceberes no teu caso, no teu contexto, concretamente, como é que isto se envolve. Resta-me agradecer-te por teres chegado comigo até ao fim, convidar-te a deixar um comentário, um like, enviado ao teu amigo que gosta de previsão astrológica. Também agradecer aos mecenas da Escola de Astrologia por todo o apoio, por esta família, por esta comunidade, por estar também. É muito bom quando nós sentimos o apoio às iniciativas. Não é muito bom estar aqui no episódio número 101, mas também é igualmente bom contar com pessoas que acreditam nesta iniciativa, que querem se envolver. Então, se quiseres ser mais um desses, junta-te aos mecenas da Escola de Astrologia e desejar-te um excelente dia e continua, sem dúvida, a descobrir e aprender astrologia.